Gênesis capítulo 22. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus, olha o que Deus acrescentou: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar em que Deus lhe havia indicado. Juntos o verso 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Até aí. A palavra que eu quero trazer nesse texto, irmãos, é a escalada da obediência. Vamos repetir juntos? A escalada da obediência. Parece que a vida nos oferece uma escalada. E a questão aqui é a escalada da obediência. Mas a obediência a quem? A Deus. Abraão agora vai ter que ter uma escalada de obediência a Deus. E nesta escalada da obediência, nós precisamos fazer algumas considerações nesse texto. Primeira consideração da escalada da obediência, né? Abraão precisa obedecer a Deus. Esta é a escalada da obediência. Em primeiro lugar, na escalada da obediência, Abraão não pode levar em consideração a sua idade. Abraão não pode levar em consideração a sua idade. Abraão tinha cerca de 122 anos, quando Deus disse que era para ele ir até o Moriá, fazer um sacrifício ao Senhor. Pensa aí um homem com 122 anos na escalada da obediência, cerca de 122 anos. Logo, Abraão já tinha uma idade bem considerável, né, irmãos? Então, na escalada da obediência, Abraão não leva em conta a sua idade. E assim tem que ser na nossa vida. Na escalada da obediência, nós não podemos levar em conta a nossa idade, seja jovem ou seja idoso. No caso de Isaque, ele tinha cerca de 22 anos, então Isaque teria que ir junto. Então não pode, nesse momento da escalada da obediência, levar em conta a idade. Isaque tem pouca idade, mas Abraão já tem muita idade. Quando a vida vai passando, a gente não pode pensar assim: porque eu já tenho muita idade, não é? Eu não vou fazer mais nada. E às vezes a gente pensa assim, não é? A gente pensa em parar, a gente pensa em estagnar por conta da idade. Mas na escalada da obediência, a primeira coisa a considerar é que a gente não pode levar em conta a nossa idade. Essa é a primeira consideração que eu quero apresentar aqui para os irmãos no texto. Na escalada da obediência, irmãos, às vezes Deus exige de nós aquilo que é mais precioso. Na escalada da obediência, Deus exige aquilo que é mais precioso.
Qual era a coisa mais preciosa que Abraão tinha na vida? O seu filho, Isaque. Era o que mais precioso ele tinha, fruto da velhice. E agora o menino cresce, está um rapaz, e Deus chega e diz para Abraão que, no verso 2 diz: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Então Abraão tinha um amor muito grande, certamente um apego muito grande ao seu filho, até porque Abraão está quase aqui como um avô, e você sabe que avô tem apego demais pelos netos, mais do que os filhos, né, pastor Sérgio? Então, na escalada da obediência, às vezes Deus exige de nós o mais precioso. Já pensou, irmãos? E eu pensando aqui nesse texto, irmãos, eu fico imaginando assim, meu Deus, como foi difícil para Abraão. Às vezes Deus exige de nós o que a gente tem mais de precioso, ou aquilo que a gente tem mais apreço, aquilo que a gente tem mais apego. Já passou por isso? De repente Deus diz assim: eu quero que você dê isso, e você diz: mas meu Deus, eu tenho que dar isso aqui. É exatamente isso aí que eu quero. Eu quero que você tenha mais precioso na sua vida. Isso é a escalada da obediência. Deus exigiu que a gente tenha de mais precioso. Essa outra consideração que a gente pode observar no texto. O que é que você tem de mais precioso? Você pensar assim: o que é que você tem de mais precioso? E de repente Deus diz assim: é isso aqui. Eu já contei aqui na igreja que às vezes a gente tem um apegozinho a uma coisa e Deus vai exigir aqui. Quando eu era seminarista, eu tinha um apego a uma calça que era para mim a calça linda, linda, linda a calça. E um dia Deus disse assim: pega essa calça e dê para o zelador. E eu fiquei numa luta grande, porque eu tinha um apego com aquela calça, era a mais bonita que eu tinha, e foi uma luta, meus irmãos, para eu dar aquela calça, por causa do apego que eu tinha a ela, mas eu terminei obedecendo. Então, às vezes, Deus vai exigir de nós aquilo que é mais a gente tem apego, não é? Então, na escalada da obediência, aqui o que foi que nós aprendemos? Primeira coisa a considerar é não levar em conta a idade. Segundo, que a gente precisa considerar é que Deus exige o mais precioso, que a gente tem de mais precioso na vida foi o que aconteceu. Mas Deus não disse apenas que ele levasse o seu filho. No verso 2 diz assim: oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Na escalada da obediência, irmãos, tem uma outra questão aqui. É que Deus requer, olha aí, Deus requer o que Ele nunca exigiu. Dá para repetir isso comigo? Deus requer o que Ele nunca exigiu. Leia o Gênesis atrás. Deus nunca exigiu holocausto humano. Deus sempre exigiu o quê? Um animal, um cordeiro. E agora Deus está exigindo o quê? Um holocausto de um ser humano. Deus nunca exigiu isso. E essa é uma consideração que a gente precisa fazer. De repente Deus exige de Abraão, ou requer de Abraão, o que ele nunca exigiu de ninguém. Isso é para a pessoa ficar pensando: mas Senhor, o Senhor nunca fez isso com ninguém, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Em toda a história, nunca Deus exigiu isso de ninguém, porque agora o Senhor está exigindo isso de mim. De repente Deus vai exigir uma coisa de você, algo de você, que você não tem exemplo de ninguém, que você olha ao redor, nunca viu ninguém passar por aquilo, mas Deus está dizendo: é isso que eu estou requerendo de você. Eu quero requerer de você algo que eu nunca exigi de ninguém. Meu Deus do céu, que coisa difícil. Mas esta é o quê? A escalada da obediência.
Se eu pedir para o Kleber repetir os pontos aqui, ele vai repetir porque ele está anotando bem direitinho. Qual foi o primeiro tópico que a gente viu aqui? Na escalada da obediência, não devemos levar em conta o quê? A idade. Segundo, na escalada da obediência, Deus pode exigir o quê? O mais precioso. Terceiro, na escalada da obediência, Deus requer o que Ele nunca exigiu, certo? Aí, irmãos, Abraão levanta-se de madrugada, prepara tudo e vai com os seus servos, Isaque, racha lenha. E para onde ele vai? Diz o verso 3, a parte final: e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Na escalada da obediência, nós precisamos ir para onde Deus indicou, aonde Deus quer. Qual foi o lugar que Deus indicou para Abraão? Moriá. O que quer dizer a palavra Moriá? Lugar do ensinamento ou lugar do ensino. Então, o lugar que Deus indicou. Qual é o melhor lugar para a gente estar? No centro da vontade de Deus. Irmãos, e nem sempre o centro da vontade de Deus é o lugar mais confortável. Nem sempre o centro da vontade de Deus é o lugar que a gente acha melhor. Às vezes, o centro da vontade de Deus é o lugar que a gente não quer ir. Talvez seja um lugar difícil para nós. Mas esta é a escalada da obediência. Qual foi o quarto ponto aqui, Kleber? Na escalada da obediência, nós precisamos ir para onde Deus indicou. O texto diz aqui: lugar que Deus lhe havia indicado. Ora, se Moriá é o lugar do ensino, o que é que um velho de 122 anos ainda tem para aprender? Quem para de aprender, já morreu. Abraão ainda estava vivo, ainda tem alguma coisa para aprender. Então, sempre a gente tem algo para aprender. É o lugar do ensino que eu quero. Irmãos, qual é o nosso lugar do ensino ultimamente? O lugar do ensino é a igreja. Você quer o lugar do ensino? Deus está dizendo: é lá que eu te quero. É lá que você vai aprender. E a gente se reúne aqui, ou nós nos reunimos aqui, para aprender mais de Deus, mais da palavra do Senhor. Então aqui é a escalada da obediência. Abraão precisa obedecer a Deus e ir para onde? Ele tem que ir para onde? Para o lugar que Deus havia indicado. Este é o lugar, é para lá. E Deus diz qual é o lugar. Deus disse: é lá para o Moriá que eu quero. Você vai para lá. Esta é a minha vontade, este é o meu desejo. Essa é a escalada da obediência. Na escalada da obediência, nós não podemos levar em conta a distância. Dá para repetir isso comigo? Na escalada da obediência, nós não podemos levar em conta a distância. Onde era que Abraão morava? Em Berseba. E Deus disse que Abraão deveria levar Isaque, fazer o holocausto aonde? No Moriá. De Berseba para Moriá dava 80 quilômetros. Pensa aí num idoso tendo que andar 80 quilômetros, 2 jumentos, 2 servos, Isaque, porque era lá que Deus queria. Então Abraão não podia levar em conta a distância. Irmãos. Na escalada da obediência, nós não podemos levar em conta a distância. O que a gente tem que levar em conta é o que Deus falou, é o que Deus está dizendo. 80 quilômetros, pensa aí. O texto nos diz que Abraão levou quantos dias para chegar no lugar? O texto nos diz, verso 4. Vamos ler juntos? Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de onde? De longe.
Muito bem, ele está no sopé do monte, está no pé do monte. Então, Abraão levou 3 dias para andar quantos quilômetros? 80 quilômetros. Mas Abraão levou em conta isso aí. Não, Senhor, eu não vou porque é muito distante, eu tenho 122 anos, e não dá para eu fazer esta escalada porque é muito tempo para um velho andar. E Abraão poderia ter argumentado com Deus. Abraão simplesmente baixou a cabeça e disse: sim, Senhor, vou lá para o Moriá, lugar indicado por Deus, dá 80 quilômetros, mas nós vamos andar até lá. Agora imagine que para Abraão chegar a este lugar, ele não teve que levar tão somente a lenha, o fogo, o cutelo, não só isso, e os servos. Ele teve que levar o que mais? Mantimentos, teve que levar comida, teve que levar água. Pensa bem, então ele teve que levar tudo isso. É escalada da obediência. Quem está na escalada da obediência a Deus não pode levar em conta o que, Kleber? Distância, 80 quilômetros. Foi uma grande jornada, 3 dias Abraão andando. E no 3º dia, ele enxerga o monte. Agora, irmãos, do sopé do monte até chegar no cume do monte, porque Deus não exigiu que ele fizesse o holocausto embaixo, ele tinha que fazer lá em cima. Então, na escalada da obediência, nós não podemos levar em conta ou considerar a altura. Sabe quantos metros dava a altura do Monte Moriá? Cerca de 830 metros de altura, e Abraão tinha que escalar aquele monte juntamente com Isaque, e ele não podia levar em conta a altura do monte, porque a exigência de Deus foi lá em cima, era lá em cima, a altura, e ele não podia dizer: Deus é muito alto, nesse lugar não, porque não posso fazer aqui embaixo. Deus disse que era lá em cima, e aí Abraão não pode levar em conta a altura. E só para os irmãos entenderem, esse lugar chamado Moriá é onde hoje, atualmente, é Jerusalém. Onde, nesse lugar, foi feito o chamado Templo de Salomão. Abraão teve que subir cerca de 830 metros. Foi uma boa subida ou não? Foi. Quando nós estávamos no exército, que a gente ia correndo, tinha um negócio que a gente cantava, junto com o tenente ou o sargento, que a gente cantava: para descer, para descer. Ele dizia: bora, todo mundo cantando, para descer aí, para descer, todo santo ajuda. Aí agora, na hora de subir, tinha que cantar: para subir, é um Deus nos acuda. Irmão, e a gente tinha que subir correndo, na ordem ali, a ordem do superior para subir. Então era a ordem de Deus subir. E o que Abraão tinha que fazer? Obedecer. Era a escalada da obediência. Ele precisava subir porque era vontade do Altíssimo, era vontade de Deus. Esta era a escalada da obediência. Chegando lá no Moriá, o que ele tinha que fazer? Colocar Isaque no altar, amarrar Isaque. E quem tinha que fazer o sacrifício? Era um servo? Quem tinha que sangrar Isaque? Abraão. A escalada da obediência. Se fosse uma outra pessoa,
Talvez Abraão virava e dizia: pode fazer, eu não vou nem olhar. Mas era o próprio Abraão que tinha que fazer. Ele estava com um cutelo na mão, um punhal na mão, e ele tinha que descer esse punhal na garganta do Isaque, e ia sangrar o Isaque. Era o próprio Abraão que tinha que fazer. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa: na escalada da obediência, a gente muitas vezes vai ter que sentir profunda dor no coração. Imagine a dor de Abraão tendo que levantar o cutelo e sacrificar o seu próprio filho. Esta era a escalada da obediência, sacrificar o seu próprio filho. Não era outro que tinha que fazer, era o próprio Abraão. Aí às vezes a gente olha para esse texto e a gente pensa que era muito fácil. Agora, pensa agora você e eu, nós, na escalada da obediência. Vamos pensar, nós na escalada da obediência. Irmãos, às vezes a gente não quer fazer o mínimo. E Abraão teve que fazer o quê? O máximo, porque isso aqui é o máximo. Às vezes a gente não quer fazer o mínimo, a gente arranja desculpas, a gente tenta driblar Deus, a gente inventa coisas. Na escalada da obediência, Deus não aceita desculpa. Nós temos que fazer. E Abraão fez. E Abraão fez a escalada da obediência. Esse texto me chama a atenção, esse texto me desafia. E a pergunta é: será que nós estamos fazendo a escalada da obediência? Ou estamos estagnados? Ou estamos murmurando? Ou nós não ligamos para Deus? Não nos importamos com o que Deus fala? Na escalada da obediência, onde nós estamos? Não é sério? Se nós estivéssemos no lugar de Abraão, a dor que Abraão sentiu, irmãos, de ter que sacrificar seu filho. Então, na escalada da obediência, a gente pode ter uma dor profunda no nosso coração, porque talvez contraria tudo que a gente pensou, tudo que a gente sonhou, tudo que a gente imaginou. De repente, Deus está fazendo uma coisa contrária ao que a gente quer. Eu vou contar de novo aqui para vocês. Ontem eu completei 42 anos que eu conheci Rosa e que Rosa me conheceu. Então nós estamos com 42 anos, não aumente mais do que isso, 42 anos nós temos, tá certo? Mas irmãos, quando eu me converti a Cristo, eu tinha uma namorada e eu gostava muito dela. E coincidentemente ela era morena, e eu gostava muito dela, muito. Só que todas as vezes que eu parava para orar, vinha aquela voz dizendo assim: acaba esse namoro. Irmãos, eu entrei num conflito terrível. Eu era novo convertido, eu tinha 17 anos, adolescente, e Deus disse: acaba esse namoro, acaba esse namoro, acaba esse namoro. E eu, irmãos, tive uma luta terrível para terminar esse namoro. Às vezes eu saía de casa e dizia assim: hoje eu termino. Quando eu chegava lá, eu não tinha coragem. Até que um dia eu consegui. Mas eu obedeci. Não obedeci dizendo glória a Deus e fiquei feliz, não. Eu obedeci a Deus, e depois da obediência, que eu terminei o namoro, eu voltei para casa arrasado. Passei uma semana arrasado, porque loucura é bicho apaixonado. Você, quando está apaixonado, é terrível. Então é uma coisa difícil. E Deus disse: acabei. Mas foi difícil. Então a escalada da obediência é difícil para o adolescente. A escalada da obediência é difícil para o casado, é difícil para o solteiro, é difícil para o idoso. Não existe escalada da obediência fácil. Se você pensar que é fácil, não é. Então nós precisamos fazer esta escalada da obediência ao Senhor.
E Abraão tinha apenas em mente fazer o quê? Agradar a Deus. Na escalada da obediência, o que tem que estar na nossa mente é agradar a Deus. Se eu e você não tivermos em mente agradar a Deus, a gente não entra na escalada da obediência. O problema de muitos irmãos e o problema nosso, o problema da igreja, é que a gente não está aí para agradar a Deus, a gente não está aí para fazer a vontade de Deus. E na escalada da obediência, Abraão tinha que ter em mente apenas e tão somente agradar ao Senhor. Era isso que ele tinha que fazer, só agradar a Deus. Com todos os prejuízos, com todas as perdas, com todas as dores, com todo o cansaço, ele tinha que ter em mente somente agradar ao Senhor. E depois que Abraão fez a escalada da obediência, o anjo bradou do céu, e aquele anjo está em letra maiúscula na sua Bíblia, certamente que este anjo que bradou do céu era o Senhor Jesus, dizendo: agora eu sei que tu temes a Deus. Quem teme a Deus, agrada a Deus, faz a vontade de Deus, obedece a Deus, vive para Deus. Agora, quem não teme a Deus, irmão, não está nem aí. Agora eu sei que temes a Deus, diz a palavra. Tem gente que não tem temor a Deus, nem entra na escalada da obediência. Não entra, porque Abraão entrou na escalada da obediência porque ele queria satisfazer a Deus, queria agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. E aí cada um é que tem que decidir se vai ou não. Deus não falou com Isaac, Deus não falou com Sara, Deus não falou com os servos de Abraão, Deus falou exclusivamente com Abraão. A obediência era de Abraão, a obediência é individual, tem que ser minha, tem que ser de cada um indivíduo, cada um tem que dizer se vai ou não obedecer ao Senhor. Esta é a escalada da obediência, e não adianta desculpa dizer, porque é longe, é porque é a minha idade, é porque é meu preferido, é porque eu não quero ir. Não adianta dizer nada disso, que não justifica. Abraão conseguiu ou não chegar lá no Moriá? E além de chegar no Moriá, ainda tinha que fazer um altar, construir um altar de pedras, e depois amarrar seu filho com 22 anos. Não é fácil pegar um menino, convencer o menino e dizer assim: olha, meu filho, você é o holocausto. Quem aceitaria uma coisa dessa? E diria: meu pai de jeito nenhum poderia resistir. Então Abraão agora tem que convencer o Isaac, amarrar o Isaac e ele mesmo fazer o sacrifício. Esta era a escalada da obediência. Irmãos, se nós nos aventuramos a dizer que somos servos do Senhor, que temos fé em Deus, que Deus é o único Deus, nós precisamos entender a escalada da obediência. A escalada da obediência requer de nós renúncia profunda. A escalada da obediência requer de nós, irmão, desapego, porque é o que Deus quer. Deus não estava dizendo: Abraão, se você fizer isso, eu vou te dar aquilo. Abraão não recebeu nenhuma palavra de Deus nesse aspecto. Recebeu? Deus disse isso para Abraão: olha, eu vou te dar isso, vou fazer aquilo. Não, Deus não disse nada. Apenas obedeça. E Abraão, irmãos, fez a escalada da obediência. Eu lamento porque eu vejo, como pastor da igreja, muitos irmãos que não fazem a escalada da obediência. Não fazem. Às vezes até começa, mas desiste. E na escalada da obediência a gente precisa perseverar, irmãos. Continuar. Perseverou 3 dias. Abraão subiu no monte, prepara o altar, levanta o cutelo. E Abraão só não sacrificou Isaac, porque o brado que veio do céu foi preciso, porque senão ele teria passado o cutelo na garganta do Isaac, porque ele
fui até as últimas consequências na escalada da obediência. Nós precisamos orar a Deus, que o Senhor nos ajude nessa escalada da obediência. Sabe quando é que a escalada da sua obediência vai terminar? Quando você morrer. Esta é a escalada da obediência. Nós vamos ter que ir até o fim. E que Deus nos dê graça para a gente fazer essa escalada da obediência. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Será que nós estamos na escalada da obediência? Estamos cumprindo a escalada da obediência a Deus? Hoje as pessoas estão fazendo tanto apelo assim. Você entra na escalada da obediência porque Deus vai te dar um terreno, porque Deus vai te dar uma casa. Você entra na escalada da obediência. Eu me lembro que preguei numa igreja e estavam lá dizendo assim: 7 dias de isso, de aquilo que você tem que fazer. Se você faltar um dia, tem que começar tudo de novo. Mas se você cumprir, Deus vai fazer isso, fazer aquilo outro. E Deus não disse nada disso para Abraão. Deus só disse: faça a escalada da obediência. E Deus não prometeu nada. E a gente está na escalada da obediência, e às vezes Deus não vai dizer nada que vai nos dar. Pode ser que no final Ele diga, como disse para Abraão lá em cima, depois da escalada da obediência. Aí o Senhor começou a dizer para Abraão: farei desse menino uma grande descendência. Aí Deus começa a falar, e serão benditas todas as famílias. Aí Deus só disse depois de tudo. Então, na escalada da obediência, querido, às vezes Deus não está te prometendo absolutamente nada. Deus quer ver se você o ama. Eu estive pregando na região de Irecê, num culto, numa segunda-feira, uma igreja que com a capacidade talvez de 1000 membros, igreja superlotada, numa segunda-feira, gente do lado de fora, ônibus chegando, e eu perguntei para o pastor como é que numa segunda-feira, após tantos cultos naquele dia, como é que aquele povo iria ainda numa segunda-feira para um culto? Aí ele me disse só o seguinte: é porque o povo daqui gosta de Deus, só isso, é porque o povo aqui gosta de Deus. Irmão, Abraão gostava de Deus. Se você gosta de Deus, você vai fazer a escalada da obediência, e a escalada da sua obediência vai terminar, sabe aonde? Na glória, no céu, no paraíso, junto ao trono de Deus. Aleluia. Levante a mão e ore a Deus e peça graça para você fazer a escalada da obediência, em nome de Jesus. Toda a igreja orando, ore ao Senhor, ore a Deus, em nome de Jesus. Pastor Sérgio, vem aqui orar, meu irmão. A igreja orando, irmãos orando. Peça graça, peça força, peça entusiasmo para você fazer a escalada da obediência, agradando tão somente ao Senhor. Eterno Deus, colocamos-nos na Tua presença nesse momento, Senhor, para que de fato essa palavra esteja nos incomodando o tempo todo, até que decidamos obedecer o Senhor em absolutamente tudo. Amém. Sem considerarmos, ó Deus, tudo quanto já foi colocado aqui na mensagem, distância, idade, mas que esteja no nosso coração, única e exclusivamente a vontade de obedecer o Senhor. Amém. De obedecer a Deus, não em troca de favores, porque, como também foi muito bem dito aqui pelo pastor, nós não temos nenhuma promessa de que em obedecendo o Senhor, receberemos do Senhor qualquer benefício nessa terra, mas nós estamos caminhando para a eternidade, para o céu. Ó Deus, o fim da nossa caminhada não é aqui, nós estamos passando por esta terra, e enquanto passamos aqui, obedecemos ao Senhor. Enquanto estamos a caminho, cabe-nos obedecer o Senhor, porque o nosso destino final é no céu. É lá que nós queremos chegar, e nós queremos chegar como bons dispenseiros do Senhor, como bons trabalhadores na seara do Senhor, não para o nosso louvor, não para a nossa glória,
mas para que em tudo o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Nós oramos assim agradecidos, no nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém.